bem forte. Glória a Deus. Boa noite, irmãos, tudo bem? Quem está feliz, diga glória a Deus. Que bom ver você, senta em nome de Jesus. Hoje, sexta-feira, e nós estamos aqui nesse propósito de curar a nossa alma. Diga, eu quero a cura. A cura na alma, amém, igreja? Mas o que é que pode curar você? A palavra. A palavra é a única coisa capaz de curar, de restaurar, de renovar, de ressuscitar, é a palavra. Amém, igreja? A palavra, irmãos, ela é o próprio Deus. Quando a palavra de Deus ela entra, quando a palavra entra no seu coração, é o próprio Deus entrando na sua vida. Diga glória a Deus. Então eu quero que você dê bastante atenção na palavra, porque ela é muito curta hoje, mas porém ela traz uma força junto com ela muito grande. Diga aleluia. E para pregar para você hoje, eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, porque nós ainda estamos, como diz o ditado, né? Amarrados em Jacó. Estamos seguindo os passos desse grande homem. E eu gostaria até de orientar os meus amigos do louvor, se possível, sentasse para ouvir essa palavra, porque é uma palavra muito poderosa. E aqui no livro de Gênesis, no capítulo 32, hoje eu estou na tradução comum, tá? Eu fui para Bauru pregar e esqueci a minha Bíblia lá em casa, e eu estou me sentindo até sem jeito pregando com essa Bíblia aqui, mas não posso perder o costume também, amém, igreja? E eu falava com vocês, eu vou trazer aqui, eu vou repetir alguns versículos que eu já li, mas eu vou trazer algo novo hoje também. Eu falava com vocês que o Jacó, quando ele passa o Val Jaboque, ali naquela noite, dominado pela ansiedade, dominado pelo terror, né, o pânico dentro dele muito grande, e ele está naquele momento apavorado, porque a mente do Jacó, ela está acelerada e muitos maus pensamentos ao mesmo tempo. E o pensamento, ele é uma coisa terrível, porque o pensamento, tudo que você pensa, você sente, reflete no seu corpo. É que a gente estuda pouco a Bíblia, mas se a gente for olhar o que está escrito lá em terceira carta de João, ele diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, assim como bem vai a tua o quê? Alma, e que tenha saúde. Se você não estiver bem aqui, não tem como o seu corpo ficar bom. Então a cura primeiro, para ela ser física, primeiro ela tem que acontecer no nosso emocional. É muito sério. E a questão emocional nos dias de hoje, vamos dizer assim, é o nosso maior gigante a se enfrentar. Porque isso é comprovado cientificamente, por pesquisas e estudos, que 50% das pessoas que vão ao hospital hoje, que dão entrada no hospital para fazer um tratamento com suspeita de uma doença, ou até mesmo com uma doença, essas pessoas, elas sofrem de um problema emocional. Elas têm um problema emocional que desencadeia uma doença no corpo dela. Então o que acontece, irmãos? Alguns estudiosos já chegaram a entender e a dizer que a ansiedade, ela é a doença do século. E alguns especialistas, né, cientificamente falando, já estudando o comportamento humano, não é de hoje, entendem no seu natural que a ansiedade é uma coisa que não tem cura, mas ela pode ser controlada. Tem-se remédios, né, que acabam, vamos dizer assim, auxiliando nesse tratamento de ansiedade, mas a cura não existe, porque não tem como curar uma alma aos olhos da medicina, mas Deus pode. O que cura a alma é Jesus. Diga glória a Deus. Só que para que a cura aconteça, irmãos, Jesus precisa ser, vamos dizer assim, considerado como deve ser considerado. E a maioria das pessoas que sofrem de ansiedade é porque elas têm vamos dizer assim, uma afeição a Jesus. Elas podem dizer até que têm um amor por Jesus, já até entregaram a sua vida para Jesus, mas elas ainda não entregaram o seu coração inteiramente para Jesus. E elas estão divididas. Elas ficam divididas nesse mundo.
E é muito comum, porque se você for olhar na Bíblia, quando Jesus ele chama Pedro, eles estão num momento de muita turbulência ali, o mar está agitado, e eles estão remando contra um vento contrário, e eles não conseguem sair do lugar, e Jesus nota a situação. E a Bíblia diz que Jesus sobe no mar, e ele não tem o que fazer, porque não tem um barco, não tem um jet ski, não tem uma lancha. Então, quando não tem a condição humana, aí entra quem, igreja? O impossível de Deus, o milagre, diga glória a Deus. E aí Jesus, então, ele não vai deixar de ser Jesus e de ser usado por Deus por uma impossibilidade terrena. E ele, então, ele, dominado pela fé, ele anda sobre as águas e ele vai até os discípulos que estão a certo ponto de distância no meio do mar, açoitado pelas ondas. O vento é forte, na verdade, não havia tantas ondas nesse dia, mas o vento era contrário e eles não conseguiam remar. E aí quando Jesus vai se aproximando, eles veem um fantasma, porque é incomum um homem andar sobre as águas, então eles começam a se apavorar ainda mais. Jesus está indo para levar paz, mas no meio daquela turbulência, o modo como Jesus chega, gera no coração deles um terror ainda o quê? Maior. E aí então Jesus tem que começar a gritar de longe. Olha só o que a ansiedade faz na pessoa. Acalmem-se. Não tenham medo, sou eu, o mestre. Imagina Jesus dando uns pulinhos em cima da água, e não afundava, né? É Jesus quem vos fala, eu estou aqui, meus irmãos, acalmem os seus corações, eu vim ajudar vocês. E uma pessoa dominada pelo medo, ela se descontrola. Eu estava vendo a minha filha Catherine, ela tem medo de barata. Você não tem noção como ela tem medo. Ela fica com tanto medo que ela se treme, se arrepia toda, chora, se desespera. E isso é comum, porque é o medo. Quem está entendendo, diga amém. Imagine Jesus dizendo: calma, meus irmãos, sou eu, o mestre, eu vim para ajudar vocês. E os discípulos apavorados, tremendo, quase caindo, ameaçando pular do barco. Olha isso. O que a ansiedade, o que o medo faz na pessoa. Porque eles estão numa situação difícil e estão lutando para vencer aquela situação. Mas quando eles têm um aumento ali na sua ansiedade, no seu emocional, eles estão dispostos a pular do barco com coisa que, se remando, estava difícil, imagine nadando, né? Eles iam se fadigar muito mais, mas na hora da ansiedade muito forte, você não consegue prestar atenção nessas coisas, e aí é onde você é levado à loucura. Aí você vê o suicídio, você vê a pessoa pular de uma ponte, você vê a pessoa tomar remédio, querendo pôr fim na vida dela, a pessoa se cortando, você vê a pessoa chegando, pedindo conta, pedindo o fim do casamento. É um momento de loucura dela, momento de loucura causado por um pico muito forte de ansiedade. Quem está entendendo, diga amém. Isso precisa ser controlado. E quando Jesus ele chega, Pedro então fala: se é o Senhor, manda-me ter contigo. E aí então Pedro, nessa hora, ouve Jesus dizer: vem, vem, filho meu. E ele coloca os pés sobre a água. Irmão, quando ele conseguiu ficar em pé, já era razão para ele falar: pessoal, pode acalmar ele mesmo, eu estou em pé nas águas. Mas mesmo andando sobre as águas, ele não conseguiu ver que Deus já estava manifestando o poder dele na vida deles. E o Pedro vai andando. Ele já está seguro por Deus, porque ele já está pisando sobre as águas e andando sobre ela. Mas nessa mesma hora ainda o diabo está lutando contra eles. Ele não parou de soprar o vento. E com isso o diabo conseguiu colocar uma dúvida no coração de Pedro. Veja bem, irmãos, que depois de alguns bons passos, Pedro ainda duvida se ele pode continuar. Ele está mais próximo de Jesus do que antes. Ele já está andando sobre as águas e olha para trás e vê a distância que ele está do barco. Ele está bem próximo a Jesus, ele está próximo de cumprir ali uma caminhada de fé. Mas nessa hora ele duvida, a ansiedade ela ficou mais forte no coração de Pedro. E a Bíblia diz que é nessa hora que ele começou a ir para onde? Profundo. Por que eu estou te contando isso? Porque é isso que falta para nós, a entrega completa. Irmão, se eu tenho a palavra de Deus, eu tenho que confiar totalmente nessa palavra. Eu não posso estar ocioso por nada mais quando Deus fala comigo.
Eu não posso mais me preocupar com qualquer que seja a questão. Ainda que naturalmente os eventos naturais ali, os fatos naturais e reais daquele momento provem o contrário do que eu ouvi. Porque Jesus disse: não temas, venha, sou eu. Ele começa a andar sobre as águas, mas o vento parou? O vento continuou. O que o senhor quer dizer, pastor? Deus pode falar com você e o problema ainda insistir. O problema ainda é continuar por um momento ou outro. E estava muito próximo do vento parar. Estava muito próximo do vento cessar. Bastava mais 1, 2 ou 3 passos para Pedro. Mas quando estava faltando poucos passos para ele atingir o objetivo dele, o inimigo soprou ainda com mais força. E aí ele duvida. Ele é de Jesus. Ele creu na palavra, mais ou menos. Mas aí ele começou o que, igreja? Não creia mais ou menos, creia inteiramente em Deus. E o problema de Jacó é exatamente esse. Porque Jacó, ele ouviu Deus falar com ele lá na casa de Labão. E disse a ele: vai, porque tudo vai dar o quê? Mas o Jacó, ele se perde no meio do caminho, como Pedro. E isso, irmãos, que Deus está falando é para mim e para você. Porque no que eu entendo, e se eu pudesse dizer: olha, Deus está revelando isso, eu falaria exatamente assim. Se Deus está revelando uma coisa aqui nessa noite, é que nós estamos fazendo a obra, mas fazendo do jeito errado. Nós estamos crendo 50% em Deus, e nós temos que ter 100% no Senhor. Fechar os olhos quando Ele fala, esse é o segredo. Não é manter mais os olhos abertos. Você só precisa estar atento, vigilante até o momento que Deus fala. No momento que Ele fala, pode fechar os olhos, porque fechar os olhos significa descanso. Começa a descansar em Deus a partir de hoje. Começa a fechar os olhos, porque tem um ditado popular que diz que o que os olhos não veem, vamos lá? O que os olhos não veem, o que os olhos não contemplam, não vai sentir quem? O coração só sente aquilo que vê. E é verdade. Uma vez eu estava no sítio, morava no sítio, e eu fazia um caminho todos os dias, porque meu pai tinha uma criação de porcos, e eu ia lá tratar dos porcos, era a minha tarefa do dia. Eu tinha que levantar cedo, tirava o leite, e ali mesmo já ficava num certo ponto, um pouco afastado da nossa casa, um balde de lavagem. Você sabe o que é lavagem? Restos, sobras de comida. A gente tinha muito, porque ia buscar na escola o resto da comida, e ficava lá, aquela comida azeda. Quando vinha do curral, da mangueira, a gente já passava e tinha que alimentar os porcos. E eu me lembro que um dia eu peguei aquele alimento, e eu estou indo em direção, caminho que eu fazia todos os dias. E eu estou indo, e de repente eu fui, voltei, deixei a lavagem e fui levar água. Quando eu fui levar água, o que eu vi de longe me chamou a atenção, como se fosse um graveto no chão, uma cobra preta. Quando eu vi a cobra, aconteceu comigo o que eu disse que aconteceu com a minha filha. Um homem, comecei a gritar. Se tivesse alguém ali, tivesse filmado nos dias de hoje, iria virar meme de internet, com certeza. Porque é uma coisa que chega a ser até engraçado, né? Quem o vê de fora. Porque foi um susto muito grande. Imagina, irmão, eu senti o pelo aqui, ó, do pescoço, esse cabelinho que fica aqui, no pé da nuca, arrepiar. Eu senti a minha espinha gelar. Me deu uma coisa ruim, que eu comecei a tremer, como se fosse um ginge, uma coisa, uma angústia. E eu vi a cobra, mas me angustiava muito quando ela colocava a língua para fora e fazia assim, ó. Tem gente que tem pavor de ver na televisão, ela passa mal. A minha irmã ali já está fazendo assim, é mais ou menos isso que eu tive no dia. Parece até que a gente vai desmaiar, desligar. Irmão, eu fiquei apavorado. Eu fiquei ali desesperado. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte eu não dei comida para os porcos. Eu saí correndo, soltei o balde, deixei ele com fome, com sede, não dei comida. No outro dia eu não dei comida, e meu pai percebeu, ele falou: vocês não estão dando comida para os porcos não? Porque os porcos, quando não comem, você sabe, o barulho, não, estou dando sim. Mentira, não dava nada, não dava. E ele ficava vendo os bichos lá gritando, ele ia lá até bravo, falava: vocês já comeram? Só tratava uma vez no dia lá, já comeram, não pode ficar dando comida o dia todo não. Mas na verdade não tinha comida, estava mentindo por causa do quê? Do medo, eu não queria passar naquele lugar.
Por que que eu não queria passar naquele lugar? Porque naquele lugar, os meus olhos tinham contemplado o quê? Uma cobra. Mas vai saber quanto tempo aquela cobra estava ali, quantas vezes eu passei e eu não tinha percebido, ela não tinha me atentado a ela. E no dia que eu vi, eu me desesperei. Aquilo já foi uma coisa ruim. Toda vez que eu ia passar naquele local, eu sentia uma coisa ruim dentro de mim. Eu comecei a andar armado dentro do sítio. Armado, pastor? Eu andava com estilingue no bolso aqui, pendurado, é verdade, com um pedaço de pau, porque eu tinha medo. Eu fiquei uns dias perturbado, porque eu achava que agora todo lugar eu ia ver aquela cobra. E no interior tem muito aquela questão folclórica, né? As pessoas ficam contando histórias que não são verdadeiras. E eu sempre aprendi assim, ó, se você um dia ver uma cobra, não bate nela. Porque se você bater nela, ela fica marcada. E aí ela te marca por 7 anos, ela vai te perseguir. Eu tinha um medo. Eu não matava a cobra. Nunca matei uma cobra, porque eu tinha medo de não conseguir matar. E de repente a cobra vinha atrás de mim. Um outro mito é, se você matar a cobra, você tem que bater na cabeça. Porque se você corta ela com um facão, a cabeça vai embora. E cresce o corpo de novo, ela vira um largato e vem te comer depois. Eu tinha pavor disso. Você está entendendo que enquanto eu não vi, eu vivia normal? Mas no momento em que os meus olhos contemplaram, a minha vida mudou. Eu passei a viver com medo dentro da minha casa. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, o diabo ele faz questão de te mostrar coisas. Ele faz questão de querer que você veja que a coisa não é do jeito que você pensa, que a coisa não está do jeito que você espera. Para quê? Para que você tenha dúvidas no seu coração. E no momento que você duvida, você afunda. E o Jacó ele perde. Por quê, pastor? Vamos lá. Olha aqui o que a Bíblia fala. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os 11 filhos, e passou o val do que a igreja? De Jaboque. Isso aqui mostra o desespero de um homem que está perdido. Ele está no caminho, mas está perdido, porque o Jacó só consegue ver a morte, ele só consegue ver o fim. Então ele está vendo o trágico fim que o diabo está mostrando para ele. Dos filhos dele, as crianças. E então de madrugada, durante a noite, não era hora de fazer aquilo. Mas o medo que o Jacó está sentindo, aquela sensação ruim de que algo terrível vai acontecer, está movendo ele a tomar uma decisão ruim, uma decisão que não vai fazer bem para ele. Por quê? E ele não percebe, repara isso, o risco que ele está correndo. Há mais risco em atravessar o val de Jaboque durante a noite do que o Esaú chegar e matar todo mundo, que não é o caso, que não ia acontecer. Mas quando você está dominado pela ansiedade, é isso que acontece. E quantas pessoas colocaram uma corda no pescoço e se mataram? Quando eu digo colocar a corda, não é só fisicamente, eu estou falando no sentido espiritual. Abriram mão do ministério, abriram mão de um casamento, abriram mão de um trabalho, abriram mão de estar numa cidade, abriram mão de uma oportunidade, porque não souberam controlar o quê? Os seus sentimentos. Controle os seus sentimentos. Controle a sua alma. E como eu faço isso, pastor? Orando. Pastor José, coloca para mim o versículo que diz que ele orou e ele conseguiu dormir. Nós vamos voltar agora. Aí nós já estamos à frente. É o versículo 12 ou é o 13? O pastor José vai colocar aqui para mim. Eu mudei de Bíblia, eu fico perdido, porque tudo está anotado na outra Bíblia. Um monte de seta, um monte de traços. Olha lá. Olha aqui como você consegue controlar a sua ansiedade. E passou ali, aquela o que, igreja? Noite. E tomou do que lhe veio à sua mão. Não é isso, pastor? Isso aí já é depois. É o versículo que diz que ele ora e ele dorme. E dormiu ali. Coloca na tradução NTLH. É o versículo. É na NTLH. Coloca para mim a NTLH. É o versículo 13 mesmo. Só que na tradução NTLH. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Sem aquela Bíblia, eu estou perdido.
Qual é o versículo? É o 13? Deixa eu ver, vamos lá. Naquela noite Jacó, isso está aqui, pessoal. Aqui já é o final da oração, quando ele termina de orar. Mas é lá no versículo, deixa eu ver o versículo, que ele começa a orar. É no versículo 9. No versículo 7, a Bíblia diz que ele temeu muito. Coloca o versículo 7 na tradução normal. Já nos achamos aqui novamente. Tradução normal, olha lá. Então Jacó o quê? Vamos ler? Então Jacó o quê? Temeu muito. Ele viu a serpente. Ele viu a morte dos filhos. Ele viu a morte da esposa, da família dele. E ele ficou com aquela angústia, aquela sensação. Ele vai chegar a qualquer momento, ele vai chegar a qualquer hora. E ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele temendo, angustiado. Olha o que a Bíblia diz. Repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos. Porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando o quê? Olha como ele está perdido. Mas aí agora vem o 9. E disse mais Jacó, agora ele ora, põe na tradução NTLH, que aí muda. Ó. Depois Jacó fez o que, igreja? Então veja, irmãos, o que vai trazer equilíbrio, o equilíbrio que nós precisamos, é uma comunhão com quem? Porque oração é isso, é comunhão. Mas nós não conseguimos orar, nós não conseguimos nos aproximar de Deus como devemos. Por quê, pastor? Aí você vai entender agora o que quis dizer o homem de Deus quando escreveu um abismo. O que a Bíblia diz? Chama o quê? Repara que o diabo não vai mostrar tragédia, loucura para você, sem antes perceber que você se tornou um crente Marta. É todo um processo. Primeiro ele te torna crente Marta, para depois te mostrar a morte. Veja que ele não toca em Lázaro antes da Marta estar desconcertada espiritualmente, muito ocupada. Veja que ele não vai causar problema naquela família antes de conseguir ter aquela família, vamos dizer assim, um pouco inadimplente com a sua vida espiritual, em dívida. Porque certamente se Marta soubesse o quão era importante estar ligada a Jesus, ela iria deixar a louça suja, ela iria deixar o tapete sujo, ela iria deixar a casa suja. Ela poderia até ter uma fama de mulher suja, de mulher porca, de mulher mal zelosa. Não sei se a Marta era casada ou não, entendo que não, mas talvez alguém até poderia falar, é por isso que não casa nunca. Mas veja que a Marta, preocupada com a sua reputação, preocupada com os seus afazeres, ela não dá para Jesus a atenção devida. 1 ponto para o diabo na guerra, 1-0 para ele. Percebendo que a Marta já é esse tipo de pessoa, o diabo então agora sabe, se ele tocar em Lázaro, ela não vai saber como lutar. E ele vem e cria um cenário, ele só adoece. Talvez começou com uma tosse, uma coisa que para muita gente é comum. Mas quando a pessoa está desorientada espiritualmente, desequilibrada, uma tosse para ela se torna um câncer no pensamento dela. Eu devo estar com uma infecção, agora é o Covid, né? Eu devo estar com o Covid. Aí já começa a medir a temperatura, porque ele já está alucinando, ele já está variando na cabeça, já tem 1 bilhão de pensamentos passando. Aí ele vai fazer uma pesquisa no Google, porque o Google ele pode ser amigo, mas pode ser inimigo. E aí o Google fala, aí você fala assim, Google, que pode ser tosse seca? Aí a moça do Google fala, tosse seca pode ser, Covid pode ser. Aí o moço já fica com aquele gelo, meu Deus do céu. Mas ao mesmo tempo você tem medo de ir no médico, porque se você for, o médico fala, vou te entubar, você fala, não vou. Olha o cenário que já está se criando. Aí aparece um sintoma que é totalmente contrário e você descarta aquilo. Mas aí você fala, Google, que pode ser Covid seguida de uma pontada nas costelas? Você pode estar sofrendo com uma mancha no seu pulmão, que pode ser um câncer. Meu Deus do céu. E aí já começa, está morrendo.
Mas você sabe por que o diabo conseguiu ter esse domínio? Porque ele percebeu que no meio da sua vida, você se tornou um crente Marta, que dá pouca atenção a Deus, que se envolve pouco com Deus. Repara que o Jacó, dentro da casa de Labão ainda, Deus fala com ele. Mas repara na história que no trajeto, Jacó só vai falar com Deus de novo quando ele já está lá no Val de Jaboque. Quer dizer, quantos dias ele andou sem fazer uma oração? Quantos dias ele andou sem fazer um sacrifício? Quantos dias ele andou sem falar com Deus? Quantos dias ele andou sem prestar um culto a Deus? E ele tinha músico dentro da casa dele, ele tinha pessoas ali capazes para prestar um culto. Ele mesmo poderia sozinho, se ninguém quisesse, chegar lá na madrugada e orar, mas ele só vai orar quando a coisa está ficando feia para o lado dele. Pode ler a Bíblia. Ele faz todo um trajeto sendo crente, mas um crente vazio. Irmão, e quando isso acontece, muita gente que não está aqui hoje tinha que estar ouvindo essa palavra. Você fica oscilante, você vai de vez em quando na igreja, e quando vai, às vezes você vai por uma obrigação, porque você vê quando a pessoa vem na igreja no domingo, ela não vem nem para adorar, ela vem mais para cumprir um propósito, que eu sou crente, eu tenho que ir. Aí ela chega na igreja, ela fica dormindo, às vezes fica concentrada no relógio, fica pensando na final da Libertadores, que já está definida, Flamengo vai ganhar do Palmeiras e não tem conversa. É verdade, mas ele fica sonhando com coisas que não tem nada a ver, e ele fica perdido, ele nem se alimenta do jeito que deve. Ele se apresenta a Jesus como Marta, exatamente como eu estou te dizendo. Ele se apresenta com muitas coisas. Jesus, eu estou aqui, mas o meu tempo é corrido. Jesus, eu estou aqui, mas olha, ele não tem tempo. E então o diabo já percebeu isso, então ele tem um ponto já de vantagem. E com esse ponto de vantagem, já é o bastante para ele então trazer a alusão, trazer a mentira. E ele vai criar o cenário, e você, quando vê aquilo, você está despreparado, porque se você está preparado, se você está cheio, você vê um leão e você faz como Sansão. Você já sabe qual é o fim daquilo. Naturalmente falando, quem pode mais num confronto? Um leão ou um homem? Se houver uma guerra entre um homem e uma fera, um leão, quem vai vencer? Naturalmente o leão vence, porque ele tem uma condição muito maior que o homem, ele tem garras, ele tem presas afiadas, e ele tem muita força, a mordida dele é letal. Se ele morder um homem, por mais forte que seja, na altura do pescoço, der uma chacoalhada, acabou. Acabou. Mas o Sansão, ele estava tão cheio de Deus, que quando ele viu o leão, nem barulho ele faz. Ele cata o leão ali no caminho, naquele local onde era uma plantação de uva, e a Bíblia diz que ele agarra o leão e rasga o leão no meio. Aconteceu o contrário. Ao contrário, o inverso do natural. Por quê, pastor? Porque o Sansão, ele estava cheio da força de quem? O diabo, ele nunca vai parar de te atacar, sendo você forte ou sendo você o quê? Fraco. Ele nunca vai parar de te atacar. Só que tem um porém, se ele te ataca fraco, ele te vence, ele te prende. Mas se ele te ataca forte, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser derrotado. Então, nessa briga, quem vai vencer? Você ou o diabo? Quem vence? Você ou o diabo? Quem vai vencer? Você ou o diabo? Tem uma resposta. Quem vence? Você ou o diabo? Depende. Se você for um Sansão, se você for Maria, mas se você for Marta, você já está em desvantagem. Você já está perdendo mesmo antes de entrar no ringue. É a mesma coisa de falar, o pastor Mike vai lutar com o Anderson Silva. Ele está aposentado, não está? Mas ele, olhar para mim, ameaçar daquele jeito, ele já me deu 50 golpes. Eu já estou em desvantagem, porque ele é experiente no ringue, eu não. Então tem gente que já vai para a guerra em desvantagem comigo. Por que desvantagem? Porque não ora, porque não tem vida com Deus, porque não cultua, porque não ouve a palavra. E esse é o maior fato, igreja. Da ansiedade está crescendo tanto, porque ao mesmo tempo que nós temos muitas igrejas, nós temos poucos adoradores, nós temos poucas pessoas servindo a Deus com o seu coração, buscando a Deus com toda a sua fé, dando a Deus 100% da sua confiança. São poucas as pessoas que têm capacidade, condição, melhor dizendo, de
pisar nas águas e ir até o final. A maioria das pessoas, você pode observar, elas até começam bem, mas no meio elas caem. No meio elas perdem, porque é no meio que a guerra, vamos dizer assim, se multiplica, ela aumenta, ela se intensifica, e aí é onde as pessoas perdem. Irmãos, eu estava pensando numa pessoa que eu conheço, e eu estava triste, porque eu avisei tanto essa pessoa, eu falei tanto com ela, eu falei tantas vezes para ela, eu falei, meu amigo, no caso ela é uma amiga, eu falei, minha amiga, presta atenção, não faz isso, tal. E eu fui pastor dela, eu cuidei dela, irmão, eu briguei por ela, a ponto de ela ficar chateada e achar que eu estava pegando no pé dela, mas eu estava tentando defendê-la. Eu falei tanto com ela, ela não me ouviu, até se afastou porque achou que eu estava sendo abusivo, estava excedendo, estava ultrapassando o meu limite, mas é porque eu queria defendê-la. Resumindo, igreja, essa pessoa, ela caiu numa situação muito triste, e ela está hoje em um poço profundo, que mesmo lançando cordas lá embaixo, ela não tem confiança. Ela está tão sem confiança que joga a corda para ela sair e fala, nós vamos te tirar daí. Ela fala, não, quando eu estiver na metade vocês vão me soltar. Olha que coisa, ela perdeu a confiança para sair do poço. Ela está lá. Se ela não sair com pressa disso, o diabo vai mandar uma enchente, porque enquanto está só no fundo do poço, ainda tem esperança. Agora quando ele manda uma enchente, você dentro do poço, ele te mata afogado. Confie em Deus, adquire confiança. Irmão, você sabe quando é que você consegue ter a sua força multiplicada? Quando você tem uma vantagem, quando você vê em você vantagem, e quando você se aproxima de Deus, quando você se relaciona com Deus, quando você ora a Deus, o Espírito Santo faz o que fez com Jacó, mostra o que Deus falou, aí você já fala, poxa, eu estou na vantagem, Deus está comigo. Aí pronto, é questão de dias, o câncer vai desaparecer, é questão de dias, a Covid ou a sequela dela que ficou vai desaparecer. Em poucos dias aquela sensação de medo vai embora, sai. Mas para isso você tem que estar 100% confiante em quem? Em Deus. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. E a maneira de estar assim, nessa condição, é você ser uma pessoa firme, que congrega, que se vence, que abre mão dos afazeres. Tem coisa que você tem que abrir mão, tem coisa que não dá, é escolha. Se eu for viver o mundo, se eu for viver como o mundo exige ou o mundo fala, eu não vou ter vida com Deus, porque o mundo, ele me ocupa demais, e o mundo cobra, irmãos, o mundo cobra. Você vai para a faculdade, você vai para o trabalho, tudo hoje tem uma cobrança. Você mesmo se cobra, você se cobra pela roupa que você anda. Você fala, eu não aceito isso. Você está vestido, mas você não aceita. Fala, não, eu não aceito. Você está limpo, você está vestido, você pode entrar em qualquer lugar, você tem, aquilo te dá moral, mas você se sente menor. Você fala, eu não quero. Você quer carregar uma marca no seu peito. Você só está feliz quando você está com a Brooksfield, com a Via Veneto, com a Armani da vida, né? Ricardo Almeida, Dolce & Gabbana. Aí você se sente então agora bem. Por quê? Porque você conseguiu igualar ao nível de alguém. Não queira estar no nível de ninguém, queira estar no nível de Jesus, com condição de vencer qualquer obra do diabo. O resto é consequência, porque andando com Jesus, Ele vai te dar tanto que de repente você vai ter para você e para os outros. Você vai ter Dolce & Gabbana, Brooksfield, Armani, Ricardo Almeida, tudo. As melhores marcas, Lacoste, tudo vai estar à sua disposição, porque Jesus te deu de forma natural. Você entendeu alguma coisa nesse culto? Sim ou não? Se eu pudesse te revelar alguma coisa, eu falaria assim: Deus está revelando que você está no meio do caminho, e que se você vacilar, você vai afundar. Então, zera tudo, se entrega a Deus, e você vai ver aonde você pode ir com Ele. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte.